Boa noite, meus irmãos. Estou mais uma vez aqui para trazer um estudo da palavra do Senhor para a nossa edificação. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, nos proteja, nos livre de todo mal, que possamos dar toda a honra e toda a glória a Ele, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Que possamos a cada dia estar mais próximos do nosso Senhor. Então vamos orar, agradecendo a Deus e pedindo a direção dEle. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Obrigado por esse momento na sua presença, pela sua palavra que vai ser, que vamos estudar e que possamos, Senhor, entender. Abra o nosso entendimento, que o Senhor dê a cada um que está ouvindo, irá ouvir esta mensagem, dê o entendimento da sua palavra, e que muitas vidas sejam edificadas, e que haja salvação no nosso meio, que haja edificação e crescimento, e que possamos nos prepararmos para a sua volta que está perto. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então, nosso estudo de hoje se encontra no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 8, os versos do 31 ao 59. Então, o título do nosso estudo é: Você conhece a Jesus? Ou melhor, você conhece a verdade? Você conhece a verdade? Este é o título ou o tema, do nosso estudo de hoje. Então, o versículo 31, Jesus começa um diálogo. O 31 diz assim, capítulo 8 do Evangelho de João, os versos do 31 ao 59. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A pergunta é: você conhece a verdade? Então Jesus começou um diálogo com aquelas pessoas que disseram crer nele. Por isso diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. O que foi que Jesus disse? Começou o diálogo. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então Jesus está dizendo aqui que os verdadeiros discípulos dele são aqueles que permanecem na palavra dele. Então, e o que é permanecer nessa palavra? É estar na obediência desta palavra. Então, o verso 32, ele diz: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus permanecem na palavra dele. E os que permanecem na palavra dele conhecem a verdade. E esta verdade os liberta. Os liberta. Vai libertando essas pessoas que verdadeiramente estão permanecendo na verdade, ou melhor, estão obedecendo a palavra dele. Então, aqueles judeus disseram que criam em Jesus. Por isso, aqui disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. A evidência de que eles realmente tinham crido em Jesus era a permanência na palavra de Jesus.
se eles permanecessem na palavra, então verdadeiramente eles tinham crido em Jesus. Então muitas pessoas estão em muitas igrejas dizendo que creem em Jesus, dizendo que são discípulos de Jesus, dizendo que são filhos de Deus. Mas Jesus está dizendo aqui a evidência de um verdadeiro discípulo dele é a permanência na palavra dele. E aqueles que permanecem na palavra dele, essas pessoas conhecem a verdade. E não só conhecem a verdade, mas esta mesma verdade vai libertando estas pessoas. Então, quem é a verdade? A verdade é o próprio Senhor Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Seja bem-vinda, Manuel. Então, os que permanecem na palavra de Jesus são aqueles que conhecem a verdade, que conhecem a Jesus, que são libertos por esta verdade. Então, quanto mais você estuda a palavra de Deus, quanto mais você estuda a palavra de Jesus, mais liberto você vai sendo do pecado, né? Quanto mais você conhece a Jesus, que é a verdade, e você só conhece a Jesus através da palavra dele, e a palavra dele é a Bíblia, quanto mais você estuda a Bíblia, mais você conhece a verdade. E quanto mais você conhece a verdade, mais liberto do pecado você vai sendo. Então é isso que Jesus estava dizendo para aqueles que disseram crer nele. E Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus são aqueles que permanecem na palavra de Jesus. E quem permanece na palavra de Jesus conhece a verdade, porque a verdade é o próprio Jesus, e a palavra dele quem vai nos mostrar essa verdade, quem vai nos mostrar Jesus, quem vai nos ensinar sobre Jesus. E quanto mais estudamos a palavra dele, mais conhecemos esta verdade. E quanto mais conhecemos esta verdade, mais esta verdade nos liberta do pecado, das coisas erradas. Então, os versos 33 e 34 nos diz assim: Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravo de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então vamos comentar logo aqui o 33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Aqueles homens, eles estavam mentindo, né? Porque disseram aqui que nunca tinham sido escravos de ninguém. Eles nasceram no cativeiro, os descendentes de Abraão. Eles nasceram no Egito. No Egito, eles eram escravos. Quando Nabucodonosor levou os judeus escravos, eles passaram 70 anos escravos na Babilônia. Eram escravos
de Nabucodonosor. E eles estavam ali sendo dominados pelos romanos. Então, eles eram escravos. Só que eles não se consideravam escravos. Mas Jesus fala de outra escravidão, né? Então, aqueles homens ou aquelas pessoas, aqueles judeus, eles estavam mentindo, né? Eles estavam mentindo, porque escravo eles eram, né? Dos romanos. Eles viviam sobre o domínio de Roma. E eles também tiveram, no decorrer das gerações, eles tiveram escravo de outras nações muitas vezes. Agora o 34, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então Jesus não levou nem pelo lado humano, né? Então Jesus aqui, ele puxou o assunto pelo lado espiritual. Então Jesus quis mostrar que tipo de escravidão eles viviam. Em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. A Bíblia diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando o homem, Adão, pecou, toda a raça humana já nasce pecadora. Logo, todos são escravos do pecado. É isso que Jesus está dizendo aqui. Replicou-lhes Jesus, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, eles eram escravos do pecado e também viviam sobre o jugo dos romanos, né? O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O escravo não fica sempre na casa, o filho, sim, para sempre. Então, o escravo, ele não tem direito nas mordomias que tem o filho, né? Então, o Filho de Deus, que é Jesus, e tem também os filhos de Deus que foram comprados pelo sangue de Jesus, estes sim ficam em casa, né? Só que esta casa não é a terra. Esta casa é o céu, né? Porque esta terra não é a nossa morada. A nossa morada é o céu. Jesus disse que foi para o céu preparar mansões para a sua igreja, para a sua noiva. Então, a nossa morada é nos céus. O escravo não fica sempre na casa. Então, o escravo está servindo, né, ao seu senhor. O filho, sim, para sempre. Então, Jesus, ele é o Filho de Deus. E nós também, que já cremos verdadeiramente em Jesus, estamos permanecendo na sua palavra. Estamos estudando a palavra de Jesus. Estamos obedecendo o que ela fala. Estamos conhecendo cada vez mais a Jesus. Ele está nos libertando do poder de Satanás na nossa vida. Ele está nos libertando do poder do pecado, do domínio. Então, o pecado vai perdendo o domínio na vida daqueles que têm Jesus como Salvador, que tem a palavra, que conhece a verdade, né? Verso 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, a pessoa só é livre verdadeiramente
quando o Filho de Deus, que é Jesus, liberta esta pessoa. Enquanto Jesus não libertar a pessoa, esta pessoa continua escravo do pecado, escravo de Satanás, caminhando para o inferno, caminhando para o lago de fogo, que é o castigo daqueles que rejeitam a libertação da verdade, do Filho de Deus, de Jesus, né? O 37 nos diz assim: bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então, aqueles homens ou aqueles judeus que disseram crer em Jesus, Jesus está dizendo bem aqui no 37, porque a minha palavra não está em vós. Abraão, bem sei que sois descendente de Abraão, contudo procurais matar-me. Eles disseram crer em Jesus, mas Jesus está aqui dizendo que eles queriam matá-lo. E mais, porque a palavra de Jesus não estava nele. Porque se a palavra de Jesus estivesse neles, eles estavam conhecendo a verdade. Ou melhor, eles estavam conhecendo que Jesus era aquele que as profecias falam. Eles estavam conhecendo que Jesus era aquele que Moisés falou. Eles estavam conhecendo que Jesus é aquele de quem Davi falou. Mas eles não criam de verdade. Eles não creram verdadeiramente em Jesus como o Filho de Deus, como o Messias prometido. Eles estavam mentindo e queriam matá-lo por não conhecer a verdade, por não permanecer na palavra de Deus. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles permanecem na verdade. É Jesus quem está dizendo. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. Então, a palavra é que nos mostra, que nos revela a verdade. A palavra de Jesus, a Bíblia, ela é quem nos revela a verdade. Ela é quem nos revela Jesus. Ela é quem nos mostra Jesus. E ao conhecermos Jesus, seremos libertos. Porque a pessoa só é liberta quando conhece Jesus e recebe Ele no seu coração como o seu único e suficiente Salvador. Mas aqueles homens estavam mentindo. Eles não creram verdadeiramente em Jesus. Eles não estavam permanecendo na palavra de Jesus. Eles não estavam conhecendo a verdade. Eles não estavam sendo libertos pela verdade. Eles não estavam abandonando o pecado. Bem sei que sois descendentes de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então, os verdadeiros discípulos de Jesus, além de permanecer na palavra de Jesus, de conhecerem a verdade, de serem libertos pela verdade, a palavra de Jesus permanece nesta pessoa, né? Então, Jesus, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Então, a palavra de Cristo está na pessoa que realmente é discípulo de Jesus.
Foi Davi que disse: guardo no meu coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então devemos ter a palavra de Jesus, devemos ter a palavra de Deus nos nossos corações, para quando vir o pecado, para quando vier as tentações de Satanás, nós usarmos a palavra como Jesus usou na tentação, né? Jesus combateu as tentações do diabo usando a palavra. É por isso que esta palavra tem que estar guardada no nosso coração. E para isso precisamos estudá-la. Para isso precisamos conhecer a palavra, né? Lá no Evangelho de João, capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem umas traduções que vêm como palavra. Então, o Verbo e palavra é a mesma coisa. Então, essa palavra é o próprio Jesus, ele é o próprio Deus. E ele deve estar em nós. Por isso, devemos estudá-la, devemos guardá-la bem guardada no nosso coração, na nossa mente. Só que aqueles judeus, eles não creram verdadeiramente em Jesus. O versículo 38 nos diz: eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Jesus está dizendo que falava do que ele tinha visto de Deus, né? Tinha visto, né? Ele estava pronunciando, eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Mas aqueles judeus, Jesus está dizendo que vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Logo, o pai de Jesus não era o mesmo pai daqueles judeus. Então, vocês estão vendo, meus irmãos, a diferença. Então, eles disseram crer em Jesus. Mas nós estamos vendo aqui, nesse diálogo, que Jesus está tendo com aqueles seguidores dele, que diziam crer nele, que na verdade eles não creram. E tem muitas pessoas nas igrejas que estão pregando, que estão louvando, que estão fazendo muitas coisas na igreja, mas na verdade eles não têm a verdade dentro de si. Eles não creem verdadeiramente em Jesus. Eles não permanecem na palavra de Deus. Na verdade, o pai deles é outra pessoa. Então, Jesus diz que o pai dele, Jesus, é um. E o pai daqueles seguidores dele é outro. E ele diz que aqueles seguidores, eles fazem o que o pai dele, que eles viram o pai deles fazer. Porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Quem seria o pai daqueles homens que Jesus está falando, né? Por isso, o título do nosso estudo é Você conhece a verdade? Versículo 39 nos diz assim: então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Então aqui vamos
falar bem aqui desses versos logo. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus: se sois filho de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então, eles estão aqui questionando com Jesus, né? Nós somos descendentes de Abraão. Jesus questiona: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Quais foram as obras que Abraão praticou? Então, Abraão, as obras de Abraão foi fé e obediência. Ele creu em Deus e obedeceu a sua palavra. Só que aqueles homens, aqueles judeus, não estavam nem crendo em Jesus e nem obedecendo, né? Eles não estavam praticando as obras de Abraão. Aqui no 40, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de meu pai. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos. Temos um pai que é Deus. Então, na cabeça deles, eles estavam servindo a Deus. Mas só que o Deus que eles estavam servindo não é o Deus que é o Pai de Jesus, né? Jesus, ele é o próprio Deus. Se eles fossem filhos de Deus, se eles fossem realmente a descendência de Abraão, porque aqui Jesus está falando na descendência espiritual, não na física, né? Humanamente eles eram descendentes de Abraão, mas espiritualmente eles não eram. O pai deles era outro, né? O versículo 42, Jesus diz o seguinte: replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Então, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amavam. Então, todos aqueles que são de Deus, Jesus diz lá em João 3, eu não estou lembrado se é 22, que os que são de Deus vêm para a luz, para que as obras sejam manifestas. Então, Jesus está dizendo que se eles fossem realmente de Deus, eles estariam conhecendo Ele. Porque as Escrituras, a palavra, né, que é o Velho Testamento, fala da vinda de Jesus, da vinda do Messias. Fala do que o Messias ia fazer, que o Messias ia fazer muitos milagres, ia curar os coxos, ia curar os cegos de nascença. Jesus ia fazer muitos milagres, só que eles não estavam reconhecendo, porque o pai deles não era o Deus Todo-Poderoso. Aqui o verso 43 diz assim: qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Então, aqueles judeus, eles não ouviam a palavra de Jesus, porque eles não tinham crido verdadeiramente em Jesus, porque eles não estavam permanecendo na palavra de Jesus, porque eles não estavam conhecendo a verdade que é Jesus, porque eles não estavam sendo libertos do pecado, porque eles não tinham crido verdadeiramente.
E o questionamento de Jesus é: qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? Muitas pessoas não compreendem a Bíblia, não estão entendendo, não estão permanecendo nesta palavra. À medida que o verdadeiro Filho de Deus vai estudando a Bíblia, ele vai compreendendo. A palavra vai sendo conhecida por esta pessoa. O Espírito Santo vai abrindo os nossos olhos, o nosso entendimento. Passamos a entender a palavra de Jesus. Passamos a conhecer o verdadeiro Filho de Deus. E este Filho, ele vai nos libertando do pecado, né? Das coisas erradas. Foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus sentiu fome, Satanás diz: se tu és Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Satanás queria que Jesus obedecesse a ele, Satanás. Então, Jesus conhecia a palavra. Jesus permanecia na palavra. E Jesus, ele não ia se sujeitar a Satanás. Ele não era escravo do pecado. Então, Jesus usou a palavra que está, se eu não me engano, é lá em Gênesis ou em Êxodo, que diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, precisamos permanecer nesta palavra. Precisamos conhecer a verdade. A verdade é Jesus. A palavra é Jesus. Precisamos estudar a palavra de Deus para poder conhecer a verdade, para poder ser liberto do pecado, para poder dizer não para o pecado, para poder ter força vinda do Espírito Santo para dizer não. Então, aqueles homens, eles não criam em Jesus de jeito nenhum. Eles estavam mentindo, eles eram mentirosos. O verso 44, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui Jesus revela quem era realmente o pai daqueles homens, né? Ou daquelas pessoas, que eu não sei se tinha só homem. Aqui diz que os judeus, né? Que criam, aqui verso 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, não sei se tinha mulheres pelo meio, mas eles disseram crer em Jesus. Mas Jesus aqui no 44, ele está dizendo de quem realmente aqueles homens eram filhos. Aqui no Brasil, né, o pessoal diz, todos são filhos de Deus. Pelo menos quando eu era criança eu ouvia muito isto. Mas aqui Jesus está dizendo que nem todos são filhos de Deus. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. E Deus mesmo disse lá em Gênesis, no capítulo 3, no verso 15, farei inimizade entre ti e a mulher, entre os teus descendentes. Jesus falando com a serpente. Jesus não, Deus falando com a serpente. Entre os teus descendentes e o seu descendente. Então, Satanás, ele tem os dele. Ele tem a descendência dele. São aqueles que fazem o que ele quer. São aqueles que praticam o pecado porque gostam de pecar, né? Estes são os filhos do diabo. E aqueles homens, Jesus está dizendo que eles eram filhos do diabo.
eles praticavam o pecado porque eles amavam, né? Vós sois filhos, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e queres satisfazer-lhe os desejos. Então, aqueles homens queriam satisfazer os desejos de Satanás, que era o pai dele. Então, eles queriam estar pecando, queriam estar no pecado. Então, devemos ter cuidado, meus irmãos. Nós que dizemos ser filho de Deus, nós que já dizemos ser discípulos de Jesus, nós que já dizemos crer verdadeiramente em Jesus, será que nós estamos permanecendo na palavra dele? Será que estamos conhecendo a verdade que é Jesus? Será que estamos sendo libertos do pecado ou estamos na prática do pecado? Nós ainda somos pecadores, mas o pecado não é para nós estarmos praticando, não é? A prática é aqueles pecados que nós nunca abandonamos, né? Nós pecamos por acidente, não por gostar, né? Aquele pecado que a pessoa pratica sempre é porque ele gosta de fazer, ele gosta de praticar. E esta pessoa está dizendo que não está permanecendo na palavra. Esta pessoa não conhece a verdade que é Jesus, porque se conhecesse, ele estaria permanecendo na palavra de Jesus. Com outras palavras, ele estaria obedecendo a palavra de Jesus. Ele estaria sendo liberto destes pecados. Quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais livre do pecado nós ficamos. Então Jesus diz que aqueles homens, eles queriam satisfazer os desejos do pai deles, que é Satanás. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade. Então Satanás, ele nunca se firmou na verdade, ele é o mentiroso. Jesus diz, porque nele não há verdade. Então, em Satanás não existe verdade nenhuma. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio. Então, Satanás, ele é mentiroso desde o princípio, né? Porque é mentiroso e pai da mentira. Tem pessoas que mentem porque gostam de mentir e leva os outros a mentir. Pelo menos querem, né? Levar os outros a mentir. Mas os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros discípulos de Jesus, eles permanecem na palavra de Jesus. Eles obedecem a palavra de Jesus. Eles conhecem a verdade que é Jesus. Eles são libertos do pecado pela verdade, ou melhor, por Jesus. Mas os filhos do diabo, eles não querem fazer a vontade de Jesus. Eles não querem permanecer em Jesus, eles não permanecem. Eles gostam de pecar, eles gostam de fazer as coisas erradas. Eles querem continuar fazendo, eles não querem se aproximar da verdade, porque se vir para a verdade, eles têm que abandonar o pecado. Lá no Salmo 119, os versículos 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus é aquela que ilumina o nosso caminho. Então, nós temos que ver, será que nós estamos andando realmente na luz? Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, quem é as trevas? As trevas é o próprio mentiroso. E o mentiroso é o diabo, Jesus mesmo diz.
Então, quem anda com Satanás, quem é descendência de Satanás, quem gosta de pecar como Satanás gosta, esta pessoa anda na escuridão, anda no caminho largo, né? Onde pode fazer tudo. Nesses últimos dias há uma grande guerra, né? Principalmente aqui no Brasil. É em todo o mundo, mas aqui no Brasil é o lugar onde a gente vive, né? É onde a gente está acostumado a ver e sofrer a pressão. A guerra é entre a verdade e a mentira. Então, a mentira que assumiu o lugar da verdade. E esta guerra espiritual. Então, a mentira querendo se sobressair sobre a verdade. Eles dizem que são a verdade, mas são mentirosos, né? E o pai deles é o diabo. Nós que somos da verdade, devemos nos mantermos firmes na palavra, na verdade, e nós seremos libertos do pecado, né? Das artimanhas do diabo, daquilo que ele quer que a gente faça de errado. Então devemos ser resistência para esse sistema da mentira, né? Para esse sistema do diabo, porque ele é mentiroso e nunca se firmou na verdade. E todos aqueles que amam e praticam o pecado e amam fazer isto, eles são filhos do diabo. Versículos 45 nos diz assim: mas porque eu digo a verdade, não me credes. Então, os filhos do diabo, eles não creem no Filho de Deus. Eles não creem na verdade. Eles não creem em Jesus. Por isso, nunca serão livres. Nunca serão libertos do pecado. Porque eles amam praticar o pecado. Porque eles não querem ser libertos do pecado. Mas os verdadeiros filhos de Deus são os que permanecem na palavra de Deus, na palavra de Jesus. Conhecem a verdade que é Jesus e são libertos do pecado. Então, os filhos de Deus, a cada dia, estão abandonando o pecado. Estão sendo libertos do domínio do pecado nas suas vidas. Muitas pessoas eram escravos de drogas, né? Eram dominados, eles amavam usar drogas. Mas quando vieram para a palavra, permaneceram na palavra, conheceram a verdade que é Jesus, receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque Jesus morreu na cruz para nos libertar do pecado. Quando essas pessoas entenderam essa mensagem de salvação, quando creram que Jesus morreu, derramou todo o sangue dele para nos libertar, e estas pessoas creram e receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador, estas pessoas foram livres, foram libertos das drogas e estão firmes servindo a Deus. É assim que acontece com os verdadeiros discípulos de Jesus, né? Aqueles que se tornaram igreja de Jesus, aqueles que se tornaram filhos de Deus. Então, o verso 46, quem dentre vós me convence de pecado? Jesus está perguntando para aqueles homens, quem de vocês aí aponta algum pecado para mim? Me diga aí, qual de vocês aí me diz qual pecado que eu cometi? Jesus nunca pecou. Então aqueles homens não tinham nada de errado a apontar a Jesus, que Jesus nunca fez nada de errado. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Porque eles não eram da verdade. Porque eles eram filhos do diabo. Porque eles acreditavam na mentira.
E eles queriam continuar enganados. Então, eles não creram em Jesus, porque os judeus, eles acreditavam que o Messias viria de um homem, viriam da descendência de Judá, né? Da descendência de Davi, vinham desta linhagem. De Jesus seria um pecador. Jesus viria para libertar eles do domínio de Roma, do domínio das nações, que apesar deles dizerem que não tinham sido escravos, mas eles viviam dominados pelas outras nações. Eles estavam sob o domínio de Roma. Eles queriam essa libertação. Mas Jesus veio para nos libertar, em primeiro lugar, do domínio das trevas, das mãos de Satanás. Ele veio para nos perdoar os pecados, para nos tirar das garras do diabo. É isso que Jesus veio fazer. Ele veio, em primeiro lugar, nos salvar das mãos do maligno. Jesus, ele veio nos libertar do mal. Mas aqueles homens não creram, eles não criam. Eles estavam esperando um Messias pecador que viesse tirar eles do domínio do governo humano. E por isso eles não creram que Jesus era o Messias. E ainda hoje não creem. E por isso vão aceitar o anticristo. Porque o anticristo vem do pecado e vem também para governar todo mundo. Só que eles vão descobrir mais tarde que o anticristo não é o Messias que eles esperavam. E que o Messias que eles esperavam foi aqueles que eles mataram. Aí só aí vão se arrepender e vão clamar pelo verdadeiro Messias. E o verdadeiro Messias que está no céu com a sua igreja vai vir para libertar eles de todas as outras nações que querem destruí-los. Então, devemos crer verdadeiramente em Jesus. Aqui o 46. Quem dentre vós me convence de pecado, se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Mais uma vez Jesus diz de quem eles são filhos, né? Eles não eram filhos de Deus. Eles não estavam crendo em Jesus. Eles não receberam Jesus como Salvador. Eles não estavam permanecendo na palavra de Jesus. Eles não estavam fazendo como Abraão fez. Abraão creu em Deus e obedeceu a sua palavra. O 48 nos diz: responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônios, pelo contrário, honro a meu Pai e vós me desonrais. Então eles disseram que Jesus era endemoniado. Para quem estava dizendo que cria em Jesus, agora está chamando Jesus de endemoniado. Está desonrando o Messias, está desonrando o Salvador, está desonrando o Deus homem, não é? O Deus Todo-Poderoso. Então, muitas vezes, nós estamos dando ouvido a Satanás. Então, devemos ter cuidado, meus irmãos. Cuidado, porque o mentiroso, ele quer tirar a nossa visão. O 49 diz assim: replicou Jesus: eu não tenho demônios, pelo contrário, honro a meu Pai, e vós me desonrais.
Eu não procuro a minha própria glória. Há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. Então precisamos guardar a palavra de Jesus. Então quem permanece na palavra, guarda a palavra. E esta palavra revela a verdade. E esta verdade é Jesus. E Jesus liberta esta pessoa. E esta pessoa vai abandonando o pecado. E esta pessoa vai conhecendo Jesus em profundidade. Porque verdadeiramente essa pessoa creu e recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. 52 nos diz assim: disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eterna. Então ele estava dizendo: ora mais, tu não tem nem 50 anos e conhece Abraão? Então ele não conhecia, ele não cria, ele não estava crendo em Jesus como Messias, né? Como Deus, homem, como o Salvador prometido. Então ele estava admirado: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eterna? És maior do que Abraão, nosso pai, que morreu? Também os profetas morreram. Quem, pois, te fazes ser? Jesus, desde o começo, está dizendo, né, quem ele é. Ele é o Filho de Deus. Se ele diz que é o Filho de Deus, ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Mas eles não estão crendo. Eles não creram em Jesus porque eles não criam que Jesus era Filho de Deus. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai. Então Jesus, ele não veio à terra para se glorificar a si mesmo. Então quem glorifica Jesus é o próprio Deus, né? Que aqueles homens diziam ser Pai deles também. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu conheço e guardo a sua palavra. Então, aqueles homens não conheciam a Deus em profundidade. Eles não tinham intimidade com Deus. Eles não guardavam a palavra de Deus. Eles não conheceram a verdade porque não tinha a palavra de Deus nos seus corações. A palavra veio, né, que foi Jesus, lá em João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Então, aqueles judeus, eles não receberam, verso 11 de João 1,11 diz que ele veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então eles não creram, mas nós cremos. E todos que creem em Jesus recebem o perdão dos pecados e são libertos do pecado. E a palavra está guardada dentro de nós. Estamos, quando a mentira chega, nós reconhecemos a mentira, porque conhecemos a verdade. E a verdade vai nos alumiando
pés, né, o entendimento para rejeitarmos esta mentira de Satanás. Aqui no 56 diz: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o versículo 57, o 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Aqui Jesus está falando aquela passagem quando Deus pediu Isaac, né, para que Abraão o sacrificasse. E quando Abraão ia sacrificando Isaac, Deus disse que não era necessário, né? E ele providenciou o cordeirinho. Então aquele cordeirinho representava Jesus. Quando Abraão viu aquele cordeirinho, ele se alegrou muito, porque o seu filho não foi morto. Então o substituto estava ali. Aquele cordeirinho representava Jesus, que substituiu Isaac, né? E ele substituiu e substitui todos aqueles que creem nele. Então devemos nos alegrar quando vermos Jesus. Então o Senhor é maravilhoso. Então aqui no 58 ele diz: respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus está usando aqui o nome que foi usado, que Deus usou quando Moisés viu a sarça ardente. E Deus mandou ele ir para o Egito para libertar o povo. E ele disse: mas quando eu chegar lá, entre o povo, né, o povo de Deus, o povo de Israel, e eles perguntarem quem foi que me enviou, qual é o nome que eu vou dizer? Então Deus diz: diga que o eu sou o enviou. Então o nome eu sou é o nome de Deus. E Jesus está dizendo aqui: antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus está dizendo: eu sou o próprio Deus. Eu sou Deus. E quando aqueles homens ouviram Jesus dizer que era Deus, então o 59, então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então, meus irmãos, só existe dois seres que têm seus filhos. Então, é Deus, que Jesus salva as pessoas que creem nele como Salvador e ganha essas pessoas para Deus, e elas se tornam filhos de Deus. E as do diabo são os filhos do diabo, a descendência do diabo. São aqueles que amam o pecado, que não querem abandonar o pecado, que permanecem no pecado, que gostam de fazer o que o diabo quer. São os mentirosos. Então Jesus é a verdade e o diabo é a mentira. Que nos nossos últimos dias, porque Jesus está voltando, a mentira quer passar por verdade, mas a verdade sempre vence a mentira. A mentira diz que é verdade, a verdade vai desmascarar a mentira, porque Jesus é a verdade e a verdade sempre vence. Que o Senhor nos abençoe, que vocês possam ter entendido e ter sido edificados. Passe essa mensagem para frente, para alguém que precise, né? Todos precisam da verdade para irem para o céu. Que o Senhor nos ajude. Então, vá lá no meu canal no YouTube também, se inscrevam lá, dê o seu bonzinho.
mande essa mensagem para outras pessoas. Né? Coloque o seu bonzinho também aqui no Instagram, né? Que o Senhor nos ajude a permanecer na palavra de Deus, conhecendo a verdade e deixando essa verdade nos libertar de tudo quanto é ruim. Que o Senhor nos abençoe e até o próximo estudo, até terça-feira.